E é interessante porque, em geral, dizem que uma pessoa leva 200 horas para preparar a festa do casamento. Mas vai você tentar trazer a pessoa para conversar 4, 5, 6 horas para o encontro de noivos. É complicado. Eles arranjam um monte de atitude, tem um monte de compromisso que está sempre atrapalhando e, na verdade, se torna um embaraço, um problema fazer encontro de noivos. Vocês não imaginam a dificuldade que é tirar tempo para o encontro de noivos. As pessoas vão gastar 200 horas para preparar para uma festa de 40 minutos, quando não menos, que vai acabar, vai levar uma verdadeira fortuna, mas elas não se preocupam em pensar, como é que eu vou viver depois dessa festa? E aí casam e logo depois descobrem que a pompa e circunstância acabou. Que a marcha nupcial de Mendelssohn ficou no dia anterior e não sabem como lidar com os problemas que vêm aí. Quais são os fundamentos que a palavra de Deus nos ensina? O primeiro fundamento que para nós como cristãos é muito claro, é a própria palavra de Deus. Quando Jesus fala da casa que caiu, daquele homem que construiu sobre a areia, ele diz, assim é o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica. O problema ali não é que ele não ouviu a palavra, ele sabe a palavra. O problema é que ele não praticou a palavra, ele não fundamentou a sua vida na palavra. Um outro fundamento é bem claro aqui nesse texto, é o fundamento da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala, olha, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando ele fala que ninguém pode lançar outro fundamento, ele não está dizendo que ninguém está lançando outros fundamentos além de Jesus. Não. Ele está dizendo que você não deveria, você não poderia lançar outro fundamento. Mas nós sabemos de muitas pessoas que construíram seus fundamentos em cima de muitas outras coisas. Há pessoas que construíram fundamentos em cima de entidades. Há pessoas que construíram seus fundamentos em cima de gurus. Há pessoas que construíram seus fundamentos em cima de filosofias humanistas. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, ninguém pode lançar outro fundamento. O que ele está dizendo é o seguinte, nenhum de nós deveria pensar sequer em construir a nossa casa, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, descartando Jesus. Então a palavra de Deus e a pessoa de Jesus são os fundamentos nos quais nós devemos alicerçar a nossa vida. Agora o texto aqui começa dizendo que o pressuposto desse fundamento tem que ser a graça de Deus. Porque no versículo 10 ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Paulo sabia que ele só lançou esse fundamento por causa de uma razão muito simples. Por causa da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Deus nos fez construir, nos convidou para construir a nossa vida em cima desse fundamento que é Jesus. Esse fundamento no qual nós construímos é uma dádiva de Deus, Deus nos deu. Agora ele está dizendo também, esse fundamento tem que ser inegociável. Ninguém pode lançar outro fundamento além desse aqui. Não podemos negociar esses fundamentos. Que tipo de vida a gente quer ter? Que tipo de família a gente quer ter? Que tipo de igreja a gente quer ter? Você não pode mudar os fundamentos. Igrejas muitas vezes mudam conteúdo e fundamentos e sofrem muito por causa disso. Você pode mudar na igreja muitas coisas, meus irmãos. Você pode mudar a abordagem, você pode mudar estratégia, você pode mudar filosofia, você pode mudar ornamentos, detalhes, mas você não pode mudar fundamento. Se o fundamento deixar de ser Jesus Cristo, esse fundamento ele é falho e vai ruir, essa casa vai cair. Quais têm sido os nossos fundamentos? Em cima de que nós estamos alicerçando a nossa história? Agora o apóstolo Paulo vai além e ele fala, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Aí ele começa a falar um pouquinho de que sobre esse fundamento nós precisamos também construir. O que é que nós vamos construir em cima do fundamento que é Jesus? E ele fala de 6 tipos de material que estão descritos aqui nesse texto. Ele fala de ouro, fala de prata e fala de pedras preciosas. Ora, nós sabemos que esses materiais
eles são relativamente bem bons para resistir à questão do calor. Mas, meus queridos irmãos, se você lê os outros materiais que são descritos aqui, madeira, feno e palha, você sabe que é o contrário. Esses outros materiais aqui, eles não apenas não são resistentes ao fogo, mas eles são combustível para o fogo, porque ele fala de madeira, fala de feno e fala de palha. Quais são os fundamentos que nós estamos colocando em cima do fundamento que é Jesus? Nós podemos pegar a nossa vida e colocar sobre a nossa vida materiais absolutamente perecíveis, que no menor calor, quando surgirem as menores dificuldades, nós vamos ruir. Nada vai ficar em pé, nada vai subsistir, porque simplesmente é combustível para o dia mau. E, meus queridos irmãos, existem o texto fala aqui de dois testes pelos quais todos nós vamos passar. O primeiro teste que ele fala aqui é o teste da provação, porque ele está falando aqui, olha, qual seja a obra de cada um, no versículo 13, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, o primeiro teste que nós vamos passar é o teste da aprovação. O teste da aprovação, ele tem a ver com as dificuldades inerentes do nosso dia a dia, com as tentações que nós dia a dia sofremos, com os problemas financeiros, com o desemprego, com as crises familiares, com as dificuldades na educação dos nossos filhos, com a sobrevivência nossa diante da provação, diante dos dias maus. O que vai ficar quando a provação vier sobre nós? Quando nós tivermos que enfrentar problemas difíceis na nossa vida. Nesta hora, o material que a gente está colocando sobre a nossa vida, é exatamente o material que vai permanecer ou não vai permanecer. É nessa hora que vai se tornar evidente que tipo de qualidade de material nós estamos construindo nesse fundamento que nós escolhemos e que não pode ser negociado, que é Jesus Cristo. Ele está falando para crentes. Quantas vezes nós temos que enfrentar duras provas? Quantas vezes temos que passar por provações pesadíssimas? Quantas vezes na vida somos acusados, acuados, ameaçados? Quantas vezes na vida nós nos sentimos tão pequenos? Nessa hora, meu querido irmão, o material que você está colocando sobre a sua vida, sobre esse fundamento que é Jesus, esse material vai mostrar que qualidade ele tem. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase muito sugestiva sobre isso. Diz que o cristão é como um saquinho de chá. Ninguém sabe o que tem dentro até colocar água quente em cima. Já viram como todos eles se parecem? Mas na hora que a água quente é derramada, você sabe o que sabor vai surgir daquele saquinho de chá. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Qual é o material? Eu fico às vezes pensando em determinadas teologias que se pregam hoje nos nossos púlpitos. E eu falo, madeira, isso aqui é feno, isso aqui é palha. No dia da provação, no dia mau, no dia em que soprarem as chuvas e cair a tempestade, esse material não vai sobreviver. Pense, por exemplo, na questão da teologia da prosperidade. Pessoas que ensinam que se você der para Deus, você vai ficar rico. A Bíblia nunca te ensinou isso, meu querido irmão. Isso não tem evidência bíblica nenhuma. E o que tem acontecido é que muitas pessoas estão ficando decepcionadas com Deus, porque acham que Deus tem um compromisso com elas, quando Deus nunca assumiu esse compromisso. E aí, quando os dias maus vêm, começam a acusar a Deus. Imagine a confissão de fé positiva, que é muito pregada também. Você não tem problemas, a confissão de fé positiva afirma. Você não tem dificuldades. Não, você só decreta e tudo está resolvido. Mas a tempestade vem, a enfermidade surge, os leitos de hospitais aparecem, os enfrentamentos acontecem. O que é que vai ficar em cima dessa teologia podre quando o câncer nos abater? Quando os nossos problemas tiverem que ser enfrentados? Nós a vida inteira construímos um material, colocamos um material equivocado em cima. Por isso, meus queridos irmãos, estarmos com a nossa mente colocada nos princípios, nos fundamentos de Deus, é fundamental
para que nós passemos pelo teste do fogo.